Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco. Vamos, hoje, só para nos lembrar, hoje comecei e as crianças ficam conosco, tá bom? Vamos abrir, por favor, em Atos 17. Atos 17. Nas duas últimas semanas nós vimos Paulo e Silas em Filipos. Nós vimos 3 pessoas sendo salvas, né? Pelo menos 3. Uma mulher rica, de nome Lídia, uma jovem escrava e um carcereiro romano. Hoje nós vamos seguir por outras 3 cidades: Tessalônica, Bereia e Atenas. Vamos ler o texto então? Todo mundo abriu? Bom, tá projetado, né? Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus é o que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram com Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, dizendo: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui, e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo o que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também nas praças todos os dias com os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo:
Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com ele mais algumas pessoas. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos o texto e a gente viu Paulo atravessar aqui 3 cidades, né? Tessalônica, Bereia e Atenas. Cada uma das cidades tem características diferentes em relação com a relação que eles tinham com o texto, com a Bíblia. Tessalônica era uma região com mais judeus, ele tem as escrituras, eles conhecem. Paulo chega e discute com eles. Os bereanos não conhecem tanto. Eles ouvem, mas vão consultar. Eles examinam as escrituras. Eles veem se é isso mesmo que está escrito, que Paulo está dizendo. E Atenas? Atenas não tem nada. A cidade de Atenas não conhece as escrituras. Parece uma rampa. Tessalônica domina, Bereia examina e Atenas não conhece. Eles têm só um altar em Atenas, ao Deus desconhecido. A cada cidade que a gente passa nessa história, o ouvinte sabe menos de Deus. E a cidade mais inteligente, a cidade com maior conhecimento, a cidade mais intelectual daquele momento, escreveu na pedra a sua ignorância sobre Deus. Escreve lá, ao Deus desconhecido. Se tivesse uma corrida para chegar até Deus,
e essa corrida fosse resolvida pela inteligência, Atenas teria chegado primeiro. Mas não é pela inteligência que nós somos alcançados por Cristo. Não é por conhecimento, não é por capacidade intelectual. De fato, esses homens não conhecem a Deus. E Paulo percebe isso. E quando ele anda pela cidade, ele enxerga o que os turistas não veem. Os turistas veem aquelas obras como arte. Paulo vê gente tateando no escuro, procurando descobrir, conhecer um Deus que eles não fazem a mínima ideia de quem é. Nós vamos nos debruçar hoje mais sobre esse último discurso de Paulo. É esse caminho. Deus, ele age no mundo para que ele saia de Filipos, vá para Tessalônica, depois para Bereia, para chegar a um povo que não conhece a Deus. Nós enxergamos no texto perseguição, luta, problemas. Se a gente olhasse na visão de Deus, nós vemos a ação soberana de Deus, levando um homem até um lugar que precisa ouvir a mensagem. E nós vamos ver então 3 movimentos, né? Ele começa dizendo do Criador, da providência e de um juiz. Paulo vai mostrar que nós não conhecíamos a Deus, mas ele nunca deixou de nos conhecer. Bom, vamos ler de novo lá o versículo 24 e 25, por favor. Vamos ler de novo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Aqui ele está falando de um Deus que criou todas as coisas. E ele está dizendo, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas onde ele falou isso? Onde foi? Atenas. Atenas. Atrás dele, perto dele, tinha um lugar que chamava Paternon, que era o santuário da deusa Atena, que dava o nome à cidade, né? O Paternon era um lugar enorme, mármore, rico, bonito. O que ele está dizendo é que o Deus verdadeiro não pode morar ali. Deus é grande demais para caber dentro da obra do ser humano, mesmo quando a obra é a mais bonita do mundo. Eu acho que o Paternon deveria ser mesmo maravilhoso. É uma das coisas que você pode ver na internet e ainda está de pé. Mais de 2000 anos de distância. Conseguem imaginar o quanto o ateniense médio começava a ficar ofendido? Ele está dizendo assim, tá vendo isso que vocês construíram? Deus não deve caber ali. Vocês estão adorando o Deus errado, porque o Deus verdadeiro, ele é tão grande que é maior do que tudo isso. Ele não habita nesse espaço. Imagina você ter feito parte da construção daquilo, ter dado o seu dinheiro para descobrir que aquilo não funciona, não é aquele Deus que é o verdadeiro. Isso ofende, né? Ele diz que ele não é servido por mãos humanas também. Deus não necessita de nada. E qual que é o problema? O problema é que a religião pagã é um relacionamento com Deus através de trocas. Talvez você não precise ir até Atenas para ver isso. Existem várias religiões que tratam deuses, os seus deuses dessa maneira, não é? Tenha isso, se você der tal coisa, Deus vai te fazer. Talvez até alguns que se dizem cristãos tratam Deus assim, né? Como se Deus precisasse da nossa ajuda, como se Deus dependesse da nossa oração, como se Deus estivesse sozinho.
chorando num canto, triste. Ele está falando isso para os atenienses, que tinham esse tipo de mediação. E ele inverte, ele fala, é ele que nos sustenta. É Deus que sustenta, nos sustenta também. É Deus que sustenta a sua próxima respiração. E tem uma inversão aqui. Deus te conhece antes de você conhecê-lo. E não porque a gente se apresentou, não porque ele sabia, mas porque ele fez. Ele te fez. A Bíblia tem uma figura do oleiro, né? O oleiro é quem faz vaso. O oleiro conhece o vaso. Ele sabe a espessura, a alça, ele sabe qual é a fragilidade do barro, do fundo. Ele sabe tudo. E não é porque o vaso se apresenta para o oleiro, olha como eu sou. Não, foi ele que o construiu. Deus te conhece mais do que você imagina. E não porque ele sabe só por conhecer, mas porque ele te fez. Ele fez quem você é. Ele sabe dos seus defeitos, das suas fragilidades. Ele sabe dos seus limites. Ele sabe até onde você pode ir antes de quebrar. Deus te construiu. O ponto é que esse Deus que nos constrói, que nos faz, ele é muito grande. E às vezes não, ele nunca cabe dentro dos templos que nós construímos. Ele não cabe. E talvez você está pensando assim, não, mas eu não construí nada. Alguns podem falar assim, não, mas eu construí essa igreja. Não, não é isso. Nós construímos os nossos templos. Você quer um Deus que caiba dentro dele. Você quer um Deus que concorde com os seus conceitos, com as suas vontades. Você quer um Deus que caiba na sua agenda. Você quer um Deus do seu tamanho. O que Paulo está dizendo é que o Deus que construiu todas as coisas é o Deus verdadeiro. E se ele construiu tudo, ele te construiu, ele te fez. Ele é muito maior, muito maior do que a gente. Deus não cabe dentro dos deuses, dentro dos templos que nós queremos construir, dentro do molde que a gente quer construir, fazer para que ele caiba. Mas você não precisa de um Deus que caiba em você. Você precisa de um Deus grande demais para caber dentro da sua capacidade de entendimento. Você precisa desse Deus grande e que está muito perto, tão perto que você não pode mais escapar. Você não conhecia esse Deus, mas ele nunca deixou de te conhecer. Bom, o fato é que ele continua com essa ideia que Deus não está longe. Vamos ler agora o 26 e 27. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Meus irmãos, os atenienses, eles se achavam superiores aos outros. Eles eram, de fato, a capital intelectual do mundo. E a filosofia grega impactou o mundo até hoje, vocês concordam? Vocês concordam que a filosofia grega chega até nós de algum modo? Seja diretamente, seja indiretamente. Eles, de fato, fizeram coisas muito importantes. E eles se achavam melhores. Eles se achavam superiores a todos. E aí ele diz que de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Um só homem, uma família, um sangue. Uma só família.
ninguém melhor, ninguém maior. Isso é um soco num ateniense. Isso é um soco no orgulho do ateniense. Eles se achavam melhores e mais importantes do que outros. Vocês conseguem entender esse sentimento? Esse sentimento está dentro de você também? É algo que o ser humano precisa lutar contra, porque esse orgulho ateniense está em nós. Viemos de fábrica com esse problema. O pecado, não que Deus nos fez para ser assim, mas o pecado nos faz. Nós nos achamos superiores, nós nos achamos melhores. Ele falou que não, todos nós, juntos, através de um só homem, somos uma única família. E a gente busca isso, está dizendo para os atenienses, vocês estão buscando isso tateando. Quando vocês imaginam que alguém está falando isso, que imagem vem na cabeça de vocês? Cegueira, exatamente. Uma pessoa cega, ou temporariamente cega, né? Você, na sua casa, de repente você não acendeu a luz, você não consegue enxergar as coisas que estão ali. É ruim, não é? Você não enxergar é uma sensação difícil. Imagina dizer para uma pessoa que se acha iluminada, uma pessoa que se acha conhecedora de todas as coisas, eu sei de tudo. E Paulo está falando assim, você está cego, você não está enxergando. Você acha que sabe, mas vê, você está buscando a Deus aí tateando, encostando nas coisas. Seria bom que fosse os atenienses, né? Que fosse só os atenienses. Mas é possível que nós também passemos por isso. É possível não conhecer a Deus conhecendo corretamente todas as doutrinas. Você pode decorar todas as teologias sistemáticas e saber de todas as regras hermenêuticas e homiléticas e ainda assim não conhecer a Deus verdadeiramente, conhecer a Deus de verdade. É possível ter a doutrina correta, mas o coração distante. É possível conhecer bem a Bíblia, mas tratar a Deus como um desconhecido. Talvez na cabeça do ateniense, fala, como que a gente está procurando? Onde ele está então? E ele fala, ele está perto. Ainda que ele esteja próximo, não longe de cada um de nós. Eles estavam tateando um Deus que estava próximo deles, nunca distante. A distância de Deus nunca veio da parte de Deus. Deus não se afasta. Nós nos afastamos, nós deixamos de enxergá-lo. Imagina alguém no escuro em casa, um homem no escuro com tudo apagado, ele tentando se locomover, mas alguém ao lado que enxerga plenamente, está próximo o suficiente para ajudá-lo, e ainda assim a gente não o encontra. Ele nunca esteve longe de você. Deus nunca esteve longe de você. Ele esteve tão perto, tão próximo, que ele próprio entra na história e morre. 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois algum dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou a pedra trabalhado pela arte e imaginação do homem. Nós somos a geração de Deus. Fomos gerados por Deus, a sua imagem e semelhança. Ainda que quebrada hoje por conta do pecado, somos imagem e semelhança de Deus. Se a gente é
filho, se a gente é gerado por Deus, adorar um Deus feito por mãos humanas é irracional, não é? Você está adorando algo que você mesmo fez. Você se curva diante de uma construção humana. Não faz sentido, né? Ele diz que também não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora, nesse tempo, ele ordena que os homens se arrependam. Agora que os homens se arrependam. E arrependimento aqui, meus irmãos, é o termo por trás no grego. Esse eu vou falar porque vocês conhecem provavelmente. É o termo metanoia. Metanoia. E o que isso significa? Mudança aqui, esse arrependimento é chorar? É prometer que não vai fazer mais? É sentimentalmente mudar de vida? Não. Não é. É uma mudança de pensamento. É uma virada. A busca daquele Deus que você estava tateando, agora é ir até Ele. É uma transformação de vida, de verdade, de pensamento. Porque talvez a gente tenha esse sentimento, né? Não, eu não vou me arrepender, eu não estou sentindo de me arrepender. Meus irmãos, arrependimento não é sentimento. Arrependimento é atitude. Tem a ver com ação. E é isso que ele está falando. Sabe lá atrás, Deus permitiu. Deus não estava confortável, mas ele não está levando isso em consideração. Agora que você ouviu falar de Jesus, você precisa se arrepender. Quando? Agora. Agora. Por quê? Porque um dia o mundo será julgado. Todos serão julgados. No 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Por que agora? Porque Deus fixou um dia, designou um nome, que Paulo não fala aqui quem é. Não diz o nome desse homem. Mas diz que esse homem está designado para julgar o mundo. A gente sabe qual que é o nosso tempo limite nesse mundo? A gente sabe se a gente volta hoje para casa? Eu espero que sim. Eu espero que todos voltem. Espero que todos estejam bem à noite, dormindo e acordando amanhã. Mas temos certeza? O dia do julgamento já está designado. Não adianta esperar. Não vale a pena. A gente não sabe. E por que esse homem pode nos julgar? Por que ele tem esse direito? Porque ele mesmo se deixou julgar. Ele mesmo. Ele foi julgado por Pilatos. Ele foi julgado pelo Sinédrio. Ele foi julgado pela multidão que o perseguiu. O juiz de todos se deixou julgar por todos. E por que isso? Porque havia um espaço no banco dos réus que deveria ser seu, que deveria ser meu. No banco dos condenados tinha uma cadeira que eu e você deveríamos sentar, mas que ele sentou. Ele tomou o nosso lugar no julgamento. E está claro aqui no texto, nitidamente claro, que isso vai acontecer com um registro, com uma marca que Deus deixou. Cristo foi ressuscitado. A ressurreição de Cristo é o recibo, é a promessa que esse julgamento vai acontecer. Por outro lado, o túmulo vazio também é o sinal
de que essa dívida já está quitada para a nossa parte, para aqueles que são dele. O túmulo vazio é sinal de que no dia do julgamento nós não seremos condenados, nós seremos libertos, seremos livres da condenação, porque Cristo ressuscitou. Você podia não conhecer a Deus, mas Ele nunca deixou de te conhecer. E Ele prova o amor dele, medindo a distância de onde Ele estava para onde Ele foi. Jesus desce da glória e vai até a cruz para nos garantir essa libertação. Paulo está dizendo para os atenienses: vejam, um dia vocês serão julgados pelos seus atos. Eu digo para vocês também, como para mim, um dia nós seremos julgados pelos nossos atos. Mas aquele que tem Cristo como seu Senhor e Salvador está do lado dos livres, dos absolvidos. Antes da graça, antes de você ser encontrado pela graça de Deus, meus irmãos, você também era Atenas. Você também vivia nesse mundo. Você também adorava deuses. Você também queria um Deus que cabia dentro do seu coração, dentro da sua vontade, que caberia dentro dos templos feitos pela sua mão. Você estava no máximo curioso para saber quem é Deus. Vamos ler o 32 de novo. Olha como que os atenienses receberam a palavra. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Vejam, irmãos, tem 3 visões, tem 3 formas de receber a palavra. A zombaria, vamos te ouvir outra vez, é a segunda forma, e o terceiro, o crer. 3 formas. Uns zombaram. A mensagem foi anunciada. Parte deles simplesmente zombaram. Esse tagarela, como o texto mesmo fala. Nada a ver isso daí, não tem nada a ver. A gente, quando anuncia o evangelho, tem que saber que esse tipo de coisa vai acontecer. Pode acontecer. Se você anunciar o evangelho, você receberá zombaria. Tá tudo bem. Aconteceu com Paulo, vai acontecer com você. Tem esse outro grupo que diz: nós te ouviremos outra vez. Esse é o mais perigoso, porque esse vai para o inferno como uma pessoa educada. Ele não confronta, ele não briga, ele não reclama, ele não desacredita no que você diz. Ele fala: nossa, isso é tudo muito bom mesmo. Que bom, que coisa maravilhosa que você está falando. Então, não, mas uma hora a gente vê aí. Esse é o grupo que talvez seja mais próximo da gente. Porque talvez gente assim está sentada aqui agora. Talvez. Gente que ouve a palavra todos os dias, todos os domingos, vem aqui e fala: não, eu gosto muito da igreja, são pessoas muito legais. Puxa, toma um café lá com o pessoal. Não, mas isso aqui é pecado. Não. Isso aqui é a minha vida particular, minha vida secular é assim. Na igreja, não, é uma coisa. Na minha vida secular é desse jeito. É gente educada, mas é gente enganada. Que talvez estará no grupo dos perdidos.
Então você vai pregar o evangelho, alguns vão zombar, outros vão te tratar bem, e tem um grupo dos que creiam, dos que vão crer. Entre eles Dionísio, um membro do Areópago, um juiz. E veja que interessante, no dia em que o juiz Jesus foi anunciado, um dos juízes de Atenas se rendeu ao réu, aquele que tomou o nosso lugar. Qual desses 3 grupos de pessoas você se encontra nesse momento? Você faz parte dos que creem? Você faz parte dos que zombam? Ou você é só educado com a gente? Está satisfeito, está feliz em participar da igreja? Qual é o seu grupo? O Deus que você achava que era desconhecido te buscou, te trouxe. Ele te conhece. Ele te conhece porque ele te fez. Ele te alcançou porque ele nunca esteve longe. Ele te trouxe para perto porque ele estava perto de nós. E um dia ele julgará. E julgará porque o túmulo está vazio. E salvará aqueles que estão ao seu lado. Você não precisa cruzar distâncias até chegar a Deus, porque foi Ele que fez isso. Ele que veio até você. Você não conhecia esse Deus, mas Ele nunca deixou de te conhecer. E a maior prova desse amor tem a forma de uma cruz. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Pedimos que o Senhor toque, Senhor, naqueles que estão longe. De fato, Pai, nós vivemos em um mundo longe do Senhor, onde a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. Cada dia, cada domingo, mas cada dia da nossa vida, nós devemos falar do Senhor. E Pai, esse mundo perdido não te conhece. Eles adoram deuses que não conhecem. Eles fizeram deuses para si. A nossa função de anunciar pode ser às vezes, Senhor, mal recebida, mas que o Senhor nos capacite. Nos capacite a aceitar, Senhor, a zombaria quando vier. Nos ajude a confrontar, ó Pai, aqueles que ficam indiferentes. E nos ajude, Senhor, a amar aqueles que te amam. Nos ajude, Senhor, a cuidar daqueles que creem no Senhor. Que o Senhor nos capacite a isso, Senhor. Que o teu nome, o Evangelho de Cristo, alcance, Senhor, todos os lugares desse país, todas as pessoas desse mundo. E aqueles que o Senhor quiser, que o Senhor traga para a tua igreja, para o corpo de Cristo. É o que nós te pedimos. Nos use, em nome de Jesus. Amém.